Queridos amigos, o melhor ano da sua história está por vir se você usar as ferramentas de gestão da emoção. Tem 3 aulas incríveis, iniciais e que são gratuitas. Essas 3 aulas podem ser incríveis, de fato, na sua história. Pelas árvores, o que você vê? Flores, nos mais diversos tons, as copas, os estilos de folhas, os tons de verde. Muitos só enxergam aquilo que é tangível aos olhos, mas o que é invisível é que é essencial. Você procura refletir sobre as raízes das árvores? Às vezes, na sua trajetória, você sofre perdas importantes de pessoas queridas de alguma forma. Ou você é abandonado, criticado, humilhado, rejeitado, passa por uma falência, seu cérebro está esgotado ou uma falência financeira. E daí, qual a sua atitude? Você tem de aprender a lançar as suas raízes nos mananciais da sua emoção. O teu eu tem de gritar no silêncio da sua mente: eu posso e devo transformar perdas em ganhos, crises em oportunidades e os dias mais angustiantes nos mais solenes prazeres. Bem-vindos ao melhor ano da sua história. Alguns editores me consideram o escritor mais lido no país na última década e também o psiquiatra mais publicado em todo o mundo. Mas muitos não conhecem as lágrimas que eu chorei, as dores que eu vivenciei e as perdas que sofri. Papai e mamãe e mais 6 filhos moravam em apenas um quarto pequeno. Imagine, 8 pessoas no pequeno cômodo. Minha mãe, que é uma das pessoas mais dóceis que eu conheço, sem perceber, sem conhecer o funcionamento da mente, errou. Quando eu tinha 5 anos de idade, havia um canário em casa. Ela chegou até mim e, querendo que eu tivesse responsabilidade, me disse: o canário morreu. Morreu de fome e morreu por sua culpa. E eu fiquei espantado porque tive o primeiro contato com a morte e aquilo estimulou um fenômeno que está presente no cérebro de todo ser humano, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, que arquivou uma janela traumática ou killer duplo P. Isso me fez desenvolver uma característica de personalidade chamada hipersensibilidade. Uma pessoa sensível, quando alguém ofende, machuca. Uma pessoa hipersensível estraga o dia, a semana ou o mês. Isso me predispunha a desenvolver transtornos emocionais. E além disso, quando estava no ensino médio, naquela época chamava-se colegial, a minha mente era um trevo de pensamentos. Estava em qualquer lugar, mas não fixo nas aulas que os professores davam. E meus amigos me diziam que eu só tinha um caderno e nada escrito. Veja bem, como é que poderia ter futuro um jovem tão desconcentrado? Então cheguei até meus amigos que estavam discutindo sobre o futuro deles e eu lhes disse: eu gostaria de ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Depois vieram os deboches. E aí eu comecei a aprender a primeira ferramenta de gestão da emoção. As principais decisões na vida são de foro íntimo. Não espere plateias te aplaudindo ou te encorajando. Você deve aprender a ser líder de si mesmo. Mas quando estava no 2º para o 3º ano da faculdade de medicina, mais um acidente emocional. Eu comecei a desenvolver um estado depressivo. E eu comecei a desenvolver a arte da pergunta, milhares de perguntas. Por que não gerencio meus pensamentos? Por que não protejo a minha emoção? Por que não sou líder de mim mesmo? Por que minha mente produz ideias perturbadoras? Por que eu sofro por antecipação? Então, eu entendi mais uma ferramenta de gestão da emoção. Ou a dor,
me destrói ou me constrói. Eu usei a dor como minha mestra, a minha mais excelente professora. E a partir daí comecei a me reinventar, saí do caos, da depressão e me tornei um escritor. Por favor, não tenha medo da vida. Tenha medo, sim, de não vivê-la intensa e inteligentemente. Quando o teu eu deixa a condição de espectador passivo, entra no palco da sua mente e treina-se todos os dias para ser ator principal, roteirista e diretor do seu próprio script. Queridos amigos, o eu representa a capacidade de escolha. Ele tem funções nobilíssimas. Por exemplo, gerenciar pensamentos. Se você não gerenciar pensamentos, a mente humana vai se tornar como uma empresa que não pode falir. Mas se você sofre por antecipação, ela está em processo de decadência. Se você rumina mágoas e frustrações, ela também está em processo de decadência. Se você acorda cansado, você está gastando mais energia do que está repondo no sono. Então, a única empresa que não pode falir está no processo de falência. Por isso, ferramentas de gestão de emoção é vital para que você possa preservar a sua saúde, prevenir transtornos emocionais e desenvolver criatividade, ousadia, liberdade, até para você se encantar com a vida e consigo. Você é alguém que se encanta consigo? Ou tua vida é entediante? E você? Quando alguém te contraria, é uma pessoa impulsiva ou uma pessoa que pensa antes de reagir? Você tem autonomia ou é escrava do que os outros pensam e falam de si? Nunca se esqueça que um grande líder, antes de liderar uma empresa, uma instituição, antes de liderar no teatro social algo ou alguma coisa, ele tem de liderar a sua própria mente. Mas, infelizmente, o eu das pessoas não é treinado para ser líder de si mesmo, para ter autonomia e autocontrole. Quantas vezes você já se perguntou: por que eu fui fazer isso? Por que não tive autocontrole? Quantas vezes eu magoei pessoas que me são tão caras? Quantas vezes eu repeti erros que já tinha jurado que não ia mais cometê-los? Por que repetimos comportamentos que muitas vezes detestamos? E por que reproduzimos comportamentos que os nossos pais tiveram e que discordamos, mas de repente eles se expressam em nossa própria jornada emocional? Porque há fenômenos nos solos da nossa mente que nos controlam. Os fenômenos que constroem cadeias de pensamentos estão no movimento contínuo e inevitável. Conhecê-los é fundamental para entender o estresse que torra, desgasta energia cerebral e ansiedade que asfixia a mente humana. Munido deste conhecimento, você estará apto para estudar o controle do estresse, o gerenciamento da ansiedade, o processo de construção de pensamentos e de formação do eu, como líder da psique. Nos computadores, saiba, nós somos deuses. Registramos o que queremos e quando queremos. Mas na memória humana, isso é impossível. Sabia disso? O registro de tudo que contactamos é automático e involuntário, produzido por um fenômeno inconsciente chamado registro automático da memória. Fenômeno RAM é o biógrafo do cérebro. Não apenas o que o nosso eu deseja será arquivado, mas o que ele detesta e odeia também será arquivado. O fenômeno RAM arquiva todas as experiências que vivenciamos, sejam elas prazerosas ou angustiantes. Ele forma e preenche as janelas da memória todos os dias. E essas janelas serão a base da sustentação e formação do eu, que, como vimos, representa nossa consciência crítica e capacidade de escolha. Queridos alunos, vocês estão entendendo então que existem vários tipos de janelas na memória. O primeiro tipo é a janela killer ou traumática, que tem fobias, necessidade neurótica de estar sempre certo, necessidade neurótica de ser o centro das atenções sociais, necessidade neurótica de controlar os outros e também a necessidade ansiosa de poder. Quem tem essas necessidades neuróticas são vítimas das janelas killer.
E não apenas isso. Existem as janelas que têm impulsividade, a angústia de se preocupar excessivamente com o que os outros pensam e falam de si, baixo limiar para a frustração, pequenos problemas têm um impacto muito grande e assim por diante. Se a janela for traumática ou killer e o eu não souber desarmar esse cárcere mental, essa janela traumática, nós poderemos machucar as pessoas que mais amamos. Nós poderemos elevar o tom de voz para os nossos filhos, podemos humilhar nosso parceiro ou parceira, podemos controlar de maneira neurótica os nossos colaboradores, podemos ser pessoas que produzem prisioneiros e não mentes livres. Pense nisso. Em algumas circunstâncias, nossos pais nos feriram consciente ou inconscientemente, mas também você acaba ferindo, traumatizando e frustrando pessoas caras com as suas atitudes. Para você, talvez o comportamento foi banal, você não teve a intenção, mas o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. Você pode dizer para sua parceira, por exemplo, não sei porque estou com você até hoje. Simples palavras que não voltam mais. Registrou-se com uma janela killer. Ou então você diz para o seu parceiro, você é um zero à esquerda, você não resolve nada nesta casa. Palavras rápidas, com consequências prolongadas. Porque o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, arquivou com uma janela killer. Uma das minhas pacientes foi sequestrada, mas o medo dela não era o cativeiro, não eram as pessoas, mas a possibilidade de haver aranhas no lugar em que ela estivesse. Imagine o registro superdimensionado na infância de uma aranha. Gerou uma janela killer. Quando ela passou por uma experiência traumática de um sequestro, as aranhas que estavam na sua mente eram um monstro muito maior do que os próprios sequestradores. Você tem de saber que muitas vezes o nosso eu não exerce minimamente o papel de um líder maduro no teatro da nossa mente. Ele é um espectador passivo, plantado na plateia, assistindo fenômenos inconscientes que são copilotos do eu. Nunca se esqueça. Ou o teu eu está dirigindo o seu script, ou você vai ser dirigido pelos seus conflitos e pelos problemas e frustrações que você vive em seu dia a dia. Se você realmente deseja parar de sofrer por antecipação, parar de gravitar na órbita do que os outros pensam e falam de si, se realmente você deseja ter mais autocontrole, aplaudir a vida, conquistar pessoas, influenciá-las, conquistar você e ter um caso de amor com a sua saúde emocional, eu tenho um grande convite para te fazer. Continue nos acompanhando, porque haverão muito mais. No próximo episódio, você vai ver pessoas que, em situações dramáticas, aparentemente com conflitos quase que irrecuperáveis, conseguiram colocar vírgulas, escrever não apenas o melhor ano da sua história, os melhores capítulos da sua história, a partir do caos. Nunca se esqueça, depois da mais dramática tempestade, pode surgir o mais belo amanhecer se você aprender as ferramentas de gestão da emoção. Há mais de 10 anos eu sofro com ansiedade. Eu me sentia sem chão, sem condição de prosseguir. Foi assim a fase mais difícil da minha vida. Sabe quando você não quer ver a luz do dia?